Novas avaliações das capacidades militares da Rússia e das suas ameaças à segurança da OTAN levaram a um crescente ruído de advertências por parte dos governos ocidentais e a pressões para investir mais pesadamente na defesa. É o que aponta o novo estudo da Financial Times, uma das instituições mais respeitadas do mundo. Para oficiais de inteligência militar britânica, vivemos em tempos verdadeiramente perigosos e num ponto em que o conflito em grande escala é mais provável do que tem sido na história recente. As suas forças terrestres foram degradadas na Ucrânia, mas a sua força aérea e a sua marinha estão praticamente intactas e a Rússia ainda é uma grande potência nuclear. E esse alerta paira sobre a Conferência de Segurança de Munique, que começou na sexta-feira, 16 de fevereiro, em uma reunião anual de autoridades e especialistas em segurança, militares e de inteligência que fornece um retrato do quadro da defesa global no momento de instabilidade recorde e que contou com a nata política como Kamala Harris, Zelensky, que desta vez não está mais usando seu terno como da primeira participação no evento, uma forma de tentar mostrar que não está em boas condições. A ex-presidente do Congresso americano Nancy Pelosi e outros figurões mandatários do mundo. Uma razão para o alarme das autoridades ocidentais é o renascimento da máquina de defesa industrial da Rússia durante o ano passado, que ocorreu a uma velocidade que muitos no Ocidente consideravam impossível. E quem está relatando isso é a própria Financial Times, através da redação de Henry Foy, Guy Chazan, John Paul Rathbone e Richard Milne. Tratam-se dos principais jornalistas sêniores especializados em Rússia, economia, geopolítica e guerra. Os países da União Europeia começaram com vantagem, produzindo cerca de 230 mil munições de 155 mm por ano, cerca de um terço mais do que os Estados Unidos. A União Europeia também tem um melhor histórico recente na aprovação de planos de despesas anuais. Em fevereiro do ano passado, a produção europeia era de 300 mil munições anuais, de acordo com autoridades de defesa da Estônia. Em novembro, a capacidade aumentou novamente, embora as avaliações sejam diferentes. Então a Europa se adaptou à guerra. O comissário europeu para o mercado interno, Thierry Breton, sugeriu que a Europa poderia agora fazer cerca de 400 mil rodadas anuais, mas estima-se que o número possa ser ainda mais, entre 600 mil e 700 mil, e até o final deste ano a Europa atingiria 1 milhão de munições produzidas. Mas os números da Rússia são surpreendentes, e não sou eu quem está afirmando isso. Novamente a Financial Times. Esses são os números reais e comparativos. Os Estados Unidos planejaram aumentar a produção mensal de projéteis de artilharia de 155 mm nos próximos anos para 100 mil em 2025. Hoje, os americanos produzem 28 mil projéteis de artilharia por mês, cerca de 336 mil por ano. A procura de munições de artilharia de 155 mm aumentou na sequência da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas os fornecimentos dos aliados para sua própria defesa foram esgotados à medida que enviavam armas para Kiev, que dispara milhares de munições por dia. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos na loja, então acesse umapenca.com/área militar. Para se ter uma ideia da atual força militar da Rússia, neste momento está produzindo 4 milhões de projéteis de artilharia e várias centenas de tanques por ano. Tudo indica que Moscou recrutará mais de 400 mil homens neste ano de 2024 sem recorrer a uma mobilização em grande escala, segundo as autoridades ucranianas. A critério comparativo, no melhor dos cenários, todo o Ocidente produz 1 milhão de munições de artilharia. Com base no quantitativo produzido hoje pela Rússia de 4 milhões ao ano, isso significaria que Moscou produz 4 vezes mais munições que a Europa e os Estados Unidos juntos. Ao mesmo tempo dessas preocupações de insegurança à indústria bélica, o próprio futuro da OTAN foi posto em dúvida pela perspectiva do regresso de Donald Trump à Casa Branca, segundo o consórcio de mídia do Ocidente.
Um lobby feito pelo consórcio distorceu as falas recentes de Trump no fim de semana passado, de que encorajaria a Rússia a atacar qualquer membro da OTAN que não conseguisse atingir a meta da aliança de gastos com defesa de 2% do produto interno bruto. Este lobby político sustentado pelos consórcios de mídias visa alterar a campanha eleitoral nos Estados Unidos, que no final, Trump e Kamala Harris devem disputar a presidência. Os Estados-membros europeus da OTAN aumentaram seus gastos com defesa em cerca de 1/3 na última década, com alguns países aumentarem significativamente os seus gastos desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022. Embora o exército russo esteja fortemente destacado na Ucrânia e tenha sofrido enormes perdas durante 2 anos de conflito, a maioria das autoridades ocidentais espera que seja capaz de reconstruir as suas forças dentro de 5 a 6 anos. Os alarmistas estão muito ativos na Europa ultimamente. Outros responsáveis pela defesa no Ocidente emitiram nas últimas semanas um número sem precedentes de avisos públicos sobre a possibilidade de um conflito mais amplo na Europa, com uma Rússia mais confiante e também rearmada. Com as condições industriais, econômicas e de recrutamento da Rússia, segundo o ministro da Defesa da Dinamarca, Truls Lund Poulsen, a Rússia poderia testar a cláusula de defesa mútua da OTAN, o artigo 5º, dentro de um período de 3 a 5 anos. Isto se seguiu a avisos semelhantes de colegas da Suécia, do Reino Unido, da Romênia, da Alemanha e de altos funcionários da própria OTAN desde o início do ano. Para a presidente do Comitê de Defesa do Bundestag, o parlamento alemão, a ministra Marie-Agnes Strack-Zimmermann, teremos que nos acostumar com a ideia de que é realista que o presidente Vladimir Putin ataque um país da OTAN dentro de 5 a 8 anos. Putin é movido por um tipo de imperialismo que nunca acreditávamos que pudesse existir no século XXI. Inclusive, autoridades europeias destacaram um ponto importante: a intenção e capacidade da Rússia para atacar um país da OTAN devem acontecer antes do final desta década. Uma previsão praticamente consensual dentro da aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Destaca-se que, é claro, a oportunidade que deve ser a única variável disso tudo. Apesar do alarmismo e sensacionalismo na Europa que existem, as autoridades disseram que uma das razões para os terríveis avisos foi preparar as sociedades para o perigo potencial e garantir que a infraestrutura civil estava preparada para as possíveis consequências. Isso inclui garantir que o abastecimento e os arsenais energéticos nacionais sejam suficientemente resilientes, que as redes de comunicações sejam seguras e possam funcionar adequadamente em caso de guerra, e que as infraestruturas críticas, incluindo estradas e caminhos e ferro, possam lidar com a grande quantidade de equipamento militar que teria de ser transportados por toda a Europa. Mas com esse renascimento industrial, militar e econômico na Rússia foi possível, diante de tantas sanções e bloqueios de comunicação contra Moscou. A nova realidade é dolorosa para o Ocidente. Muitos vão questionar esses dados. Certamente são os mesmos que agem por impulso, que ouvem os consórcios de mídia e se afastam da realidade diariamente. Esse renascimento foi graças à cooperação China e Rússia e também fatores de indústria militar terciária com nações rivais dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a China e a Rússia alcançaram um volume comercial recorde de 227,7 bilhões de dólares em 2023, superando a meta estabelecida pelos dois líderes, Xi Jinping e Putin, um ano antes do previsto. Em telefonema recente entre as partes, Putin reafirmou o apoio da Rússia à política de uma só China, ao falar sobre as tensões em torno de Taiwan, a maior aliada dos Estados Unidos, e os dois líderes também abordaram a situação na Ucrânia. A fotografia atual é uma Rússia que alcançou patamares industriais, militares e comerciais pré-guerra na Ucrânia, sem a participação direta da exportação militar chinesa. Diante disso, podemos imaginar o que acontecerá quando Pequim começar a exportar seus equipamentos bélicos em favor de Moscou. Espero que tenha gostado de mais um vídeo de análise aqui no canal. Peço que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.